Boa noite a todos, mais uma vez aqui, virtualmente, aqui em Belém do Pará, tão distante do Rio de Janeiro, mas fisicamente mais presente, bem pertinho do coração de todos, por esta casa que nos acolheu há algum tempo atrás e continua nos acolhendo, agora virtualmente. Então, o nosso tema dessa noite são bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olhando essa imagem, né, lembrar que já desses últimos anos para cá, né, desde 2020, época do Covid, né, e até os dias atuais, o tanto da necessidade de se falar em paz, né, de trazer a paz, né, a reflexão da paz, do que seja paz, né, para todos nós, né. Então, diante disso, né, analisando, né, pensando como o que a gente ia abordar, né, e pela necessidade de a gente estar continuamente, diariamente, 24 horas, lembrando da paz, né, buscando a paz. Né, porque a gente tem um conhecimento, né, que nos traz os livros, né, que paz, né, é a ausência de lutas, violências ou perturbações sociais, tranquilidade pública, concórdia, harmonia. É a ausência de conflitos íntimos ou entre pessoas com bom entendimento. É o repouso, é o silêncio, é o sossego, é a cessação de hostilidades. Então, essas são as definições que nós temos de paz. Por isso que toda vez que se fala em pacificação, pacificadores, nós nos reportamos à paz. Mas a palavra, mas essa paz, né, que nós estamos buscando não é bem essa paz que está no dicionário, né? É a paz que Jesus nos deixou, né? E essa paz que Jesus nos deixou, nós ainda não compreendemos, ainda não temos a devida atenção por ela, o devido conhecimento de que seja essa paz. Por isso que a gente, automaticamente, ainda por estarmos presos, né, ainda estamos aqui, muito ligado ao plano material, a gente sempre lembra que paz são essas definições que é trazida aqui. E nós já vimos lá atrás, numa apresentação lá atrás, que isso não é, né, a paz de Jesus. Né? A gente também, né, lembra, né, que hoje em dia, por conta de tantos conflitos que nós passamos, né, que é a nossa vida no nosso dia a dia, né, e a sociologia nos fala, né, que a causa da violência, né, desses conflitos, né, e tem como causa, né, causa é uma coisa que acontece continuamente, né, que tem como causa, né, vários elementos, né, e aí eu tirei aqui alguns elementos causadores de violência, essa que a gente está ainda preso, né, está associando paz, violência, conflito, né, e diz assim, elementos causadores da violência. Ele fala da miséria, né, ele dizendo que todos aqueles que estão nesse patamar de miséria seriam violentos. Né. Nos fala também que a falta de educação, né, seria também fator de violência, de conflito. Quer dizer, se todos nós não tivéssemos conhecimento, né, literário, né, de alfabetização, de toda essa gama de estudo que nós temos, nós seríamos violentos, que é uma causa da violência. Né? Ele fala também da nossa política pública. Né? Aí a gente tem uma imagem, né, que a gente tem visto muito, inclusive aí tem uma imagem que reflete o nosso querido Rio de Janeiro, que se estende a todas as capitais, todas as cidades, né, que é essa violência urbana, né, que nós passamos, que vivemos hoje, né, e também seria a causa de conflitos, né, que essa falta de política pública nos traria, né, desencadeia esses conflitos. E a gente fica analisando, né, pensando, né, que se isso realmente são fatores geradores de violência, de conflitos. Né? E quando a gente analisa mais a miúde, né, a gente percebe, e já que nós temos o conhecimento da doutrina espírita, né, nós percebemos que isso não são fatores de violência. Não é viver na miséria que desencadeia a violência, os conflitos. Não é a falta da educação, né, você não ser, né,
educado na maneira formal, né, que gera a violência, conflitos. Não é a falta de políticas públicas, né, que gera conflito, pode desencadear, mas não é o fator, né, preponderante, não é o fator determinante de de violência, de conflitos, essa falta de paz que nós tanto buscamos, não é isso. Não é isso que acontece. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Próximo slide, Dani, por favor, Daniela. Porque se fosse assim, quem vive em lugares como, né, Dubai, né, como quem tem umas mansões, umas casas maravilhosas, né, não teria violência, né, não aconteceria os conflitos. Né? E a gente faz uma comparação aqui nesse slide, né, de duas situações. Né? Você vê uma cidade maravilhosa, uma casa linda, né? E você logo embaixo no slide você vê, né, uma situação de miséria, fome, de dificuldades. Você vê ali numa cidade, ali na verdade da direita, na minha direita, né, você vê lá no fundo a cidade, né, cosmopolita, e aqui no fundo, né, aquele aglomerado, né, de comunidade, de dificuldade, né? E a gente percebe que isso não é, né, o que desencadeia a violência e os conflitos, né? A falta de paz na nossa comunidade, no nosso planeta, digamos, estendendo aí para o planeta. Né? Porque se assim fosse, os países considerados primeiro mundo, né, não teria violência, e não é isso que nós vemos. Né? Atualmente, inclusive, né, estamos aí vendo Israel, né, nesse conflito, nessa eterna briga, né, guerra, né? Temos os Estados Unidos, né? Temos a Rússia, temos a Ucrânia. Não? Então, os países ditos primeiro mundo, a violência ela está lá presente. Né? Então, não é a miséria, né? Não é a pobreza, não é a falta de educação, né? Que são geradores de conflitos, de violência, né? Da falta de paz que nós todos buscamos. Né? Aí eu estou lembrando aqui, né, que você vai, né, por exemplo, nos Estados Unidos, as melhores universidades, né, as melhores escolas que a gente sabe, né, que a gente tem conhecimento, né, que estão nos países do primeiro mundo, você vê, né, os jovens, as crianças passando por, né, turbilhão de violência. Né? Você vê os massacres acontecendo nas escolas de países tido primeiro mundo, como nos Estados Unidos. Então, por que que é? Por que que acontece a violência? Se nós estamos vendo aqui que não é a miséria, não é a abastança, né, que são geradores de violência, então o que é que gera a violência? O que é que nos tira a paz? Né? Então, refletindo sobre isso, a gente sabe, né, que a paz ela não é externa, ela não vem de fora para dentro. Né? A paz ela é interna, ela é de dentro para fora. Né? Então, é por isso que a gente não compreende, né, essa mensagem de Jesus no Evangelho de João, né, quando ele fala para a gente, que diz assim, deixe-vos a paz, minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, não se perturbe nem se intimide de vosso coração. Então, olha só, a gente só considera, né, o primeiro parágrafo, ele diz assim, deixo-vos a paz, minha paz vos dou. O resto a gente não lê. Ou se lê, passa por cima, se passa batido. Né? Porque ele está dizendo para a gente, ele está explicando para a gente que a paz que ele nos dá não é a paz, né, que o mundo vai nos dar. Né? Essa paz é outra. Né? E a gente ainda não compreende isso, então a gente fica buscando fora, né, no mundo externo, no mundo material, no nosso dia a dia, né, convivendo, a paz que nós precisamos, que nós estamos querendo. Né? A gente ainda não compreendeu essa mensagem de Jesus. Né? Porque ele já nos disse que a paz não é igual do mundo, porque nós estamos num mundo ainda de conflitos, né, de tristeza, de violência. É o mundo que nós temos agora, é o mundo que nós necessitamos, porque nós ainda somos espíritos imperfeitos. Né? Ainda somos geradores de tristeza, de violência. Né? Por isso que, quando a gente vai buscar
essa paz no mundo exterior, a gente se deprime, a gente se entristece, a gente diz assim, esse mundo não tem jeito. Eu já falei de, ai, meu Deus, não tem jeito mesmo. Cada vez que aparece uma notícia ruim, isso, ai, meu Deus, nós não temos jeito, né? Porque a gente está preso no mundo externo, no mundo para fora, né? Porque a paz que Jesus está nos dando, nos deu, nos deixou há 2023 anos atrás, né? Essa paz nós precisamos conquistar, né? Para sermos pacificadores. Então, o que é que precisa, né? Qual o caminho que nós temos que percorrer para podermos encontrar essa paz, né? Jesus nos deixou tantos ensinamentos, né? Tantos exemplos, né? E nós ainda teimamos em não segui-lo, né? E esse é um dos ensinamentos principais, né, que Jesus nos deixou foram as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados, pacificadores, né? Porque serão chamados filhos de Deus. Aí aqui eu quero até fazer uma observação, né? Todos nós somos filhos de Deus, né? Não esqueçamos disso. Ele só deu uma ênfase a esses filhos de Deus que são pacificadores, né? Ele deu assim, ele fez tipo um checklist. Opa, esse daí já é realmente, né, aquele, né, que me encontrou. Então, as bem-aventuranças é o nosso caminho. Então, olha, Jesus, ele era um pedagogo, né, um educador, assim, né, único, não existe igual, né, porque ele vai construindo, depois, quando a gente começa a estudar, a gente começa a compreender o porquê que ele foi pontuando, né, por que ele começou bem-aventurados, os que são... Qual foi a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os que são... Cadê? Meu caderninho aqui. Bem-aventurados os pobres de espíritos. Ele começou pelos pobres de espírito. Eu não sei se vocês, mas quando a gente pega a primeira vez, a gente sempre se remete à pobreza material. Mesmo estando escrito pobre de espírito, a gente sempre fala na pobreza material. Ainda somos tão pequenos, né? O que ele está querendo dizer para a gente é que os pobres de espírito somos todos nós, né? Pobreza de espírito é que você se reconhecer um ser frágil, cheio de defeitos ainda, né? A gente se descobrir na nossa pequenez ainda, né? Quando ele nos faz refletir. Então, bem-aventurados os pobres de Cristo são aqueles que se reconhecem frágil, né? Ainda cheio de mazela, cheio de defeitos, cheio de dificuldades. Esses somos nós, né? Quando a gente deixa o nosso orgulho, a nossa vaidade de lado, a gente, né, se reconhece pequeno ainda, caminhando ainda, né, burilando ainda tantas imperfeições que às vezes nós mascaramos, que às vezes nós escondemos, né, que a gente não admite por conta do nosso orgulho. Não, não. Se alguém falar para você, poxa, né, tu és tão irritada, tu és tão brava, porque tu é tão maledicente, você solta nos tamancos, né? Você não aceita. Então, quando Jesus começa a bem-aventurança com os pobres de espírito, é justamente trazendo para a gente que nós precisamos nos aceitar, né? Reconhecer, fazer essa viagem interior e procurar o que está difícil, por que é difícil, quais são as nossas dificuldades, né? O que é que nos faz ainda, né, trilhar por um caminho de dor? Porque a dor começa em nós, das nossas atitudes, das nossas ações, das nossas falas, né? Por que ainda somos assim, né? E ele vai falando sobre a primeira bem-aventurança, né? É como se fosse uns degraus, uma escada, né, que ele vai trazendo para a gente, né? Então, nessa de você se descobrir, ele vai dizendo assim, olha, você pode mudar, porque quando você descobre, né, essas mazelas que você tem, que você realmente assume, né, eu estou assim ainda, né,
você está apto a mudar, porque você reconhece, né, que você tem dificuldade, que você precisa mudar. Aí depois ele vem, né, nessa escala, nessa escada, né, bem-aventurados que choram, que serão consolados, né, porque à medida que nós reconhecemos que nós somos frágeis, pequenos ainda, cheios de madeira, nós choramos, né? Nós choramos porque a gente diz, meu Deus, eu ainda estou assim, porque eu ainda tenho esse comportamento, né? Aí você vai ver que, às vezes, a sua dificuldade, né, é por conta dessas mazelas que você traz ainda, né? Que, às vezes, você coloca a culpa no outro, mas a culpa não, responsabilidade no outro, mas, às vezes, ela é sua, né? Aí você chora, né? E esse, quando ele diz que nós seremos consolados, porque Jesus é consolo para a gente. Os ensinamentos de Jesus é um consolo para as nossas dificuldades, nessa caminhada que nós estamos trilhando, né, para atingirmos a luz, que é o convite, né, que nós estamos recebendo, a caminho da perfeição, a caminho da luz. Né? Então, quando você consegue compreender, né, aí você começa a entender o bem sofrer, que tanto se fala na doutrina espírita, né, e que a gente às vezes não entende. Como bem sofrer? Né? Como é bem sofrer? Você está com uma dor, com uma dificuldade, como é o bem sofrer? Que a gente escuta muito, né? É você reconhecer que aquela dificuldade que você está passando, às vezes é decorrente de você, que você precisa mudar, né? É você aceitar que o que você está passando, né, veio através das suas mãos, da sua fala. É você aceitar que, às vezes, alguma coisa na sua vida, né, não tem jeito, não, uma doença, ou você veio com uma dificuldade, né, de nascença, que ali não tem jeito. Então, é a resignação. Então, e é um processo dinâmico, né, porque a gente fala, quando fala resignação, não é para você ficar estática, parada, né? Ah, tá bom, vou aceitar, vou ficar aqui agora de braços cruzados, porque é assim mesmo. Não. Nós já sabemos que Jesus é dinâmico. Todo o evangelho de Jesus, né, é ação. Então, você está aqui, você aceita, mas você não se acomoda. Né? Aceitação é diferente de acomodação. Né? Aí você vai fazendo de qual a maneira de você sair dessas dificuldades, desse sofrimento, das coisas que não tem jeito. A gente vai encontrar uma maneira, né? Porque nós teremos ajuda, né? Tanto daqueles que convivem com a gente ou não, ou dos nossos benfeitores. Nós não temos fé, nós não acreditamos na ajuda do alto, ou é só palavra? Né? Aí depois nós vemos, né? Nós vamos para o terceiro degrau, né? E só falando um pouquinho sobre o choro, né? Porque você chora porque você tá, porque dói, porque as dores que nós precisamos para modificar, né? A dor sempre é educativa, né? Nós aqui não percebemos a lição que ela está nos dando, né? A dor sempre vem, né, para nos educar de alguma forma, né? Nos ensinar de alguma maneira, nos indicar, lhe apontar, colocar o dedinho nesse lado, olha, sabe, está doendo? Sabes por que está doendo? Você sabe, sim, às vezes nós não aceitamos, mas ela nos mostra ali, um processo educativo, né? E a dor, né, como ela é pedagógica, né, você vai compreendendo também, né, que como você sofre, como você passa por isso, você vai começando a entender o que é empatia, porque aí você vê que o teu próximo também sofre, passa por dificuldade, né? Passa pelas dores, às vezes as mesmas dores que você está passando. Né? Veja como a dor é pedagógica, né? Como ela nos ensina. Né? Então, a doutrina espírita, inclusive, ela vem nos ressignificar o sentido da dor. Né? Ela nos faz compreender o objetivo da dor na nossa existência. Né? Bem, aí nós vamos aqui, né, para bem-aventurados os mansos, né, que na Bíblia tem somente os mansos, e o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, fala os mansos e pacíficos. Se vocês forem ver na Bíblia, não existe pacífico, existe só os mansos.
A doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, colocou. Né? E que colocação perfeita. Né? Porque ele diz assim, os mansos e pacíficos, nós vamos trabalhar os valores internos. O que é ser manso? Né? Alguns pensam que é ser conivente. Ser manso é rejeitar a violência, é não impor os nossos valores, e se viver nossos valores. Como norma de convivência, adotamos os postulados dos espíritas, aderir à nossa consciência, na nossa consciência, os ensinamentos do Cristo. Então, às vezes, nós confundimos, né, mansietude com ficar ali, né, nem um cordeirinho, né? Não. Né? É você compreender, né, os conflitos e não ser, né, também gerador de conflito. Você compreender e você usar da outra face. Né? Você não vai ser gerador de conflito. Né? E é interessante, aqui deixa eu pegar algumas coisas que eu fiz umas anotações, né? E ele fala aqui que os mansos e pacíficos herderão a terra. Por que nós vamos herdar? Que terra é essa que nós vamos herdar? Né? Quando nós nos tornamos mansos e pacíficos. Né? Que terra é essa? Nós estamos caminhando para ela. É uma terra já regenerada. Quando todos nós estivermos mansos e pacíficos, com certeza, o nosso planeta Terra estará um planeta muito melhor. Né? E esses ensinamentos, né, não quer dizer que a gente vai ser perfeito, né? Nós vamos ainda ter que trilhar muito, né, até encontrarmos a perfeição, mas já vamos estar melhores, né, quando nós vamos adquirindo essas virtudes, porque as bem-aventuranças, né, ela nos trouxe, né, fazendo uma reflexão sobre o todo das bem-aventuranças, para nos tornarmos virtuosos, se vocês prestarem bem atenção nas bem-aventuranças. É uma estrada, um caminho para nos transformarmos em seres virtuosos. Né? Assim, seria o protocolo de transformação, não é de reforma. Né? Eu até achei bem interessante de colocar que não é reforma, é transformação, porque reforma, quando a gente vamos fazer uma reforma íntima, né? Às vezes a gente só faz a reforma meia sola, né? É tipo aquele que você só conserta a janela e deixa a porta do jeito que era antes, só mudou a janela. Aí você diz que reformou a sua casa, né? Quando a gente quer se modificar, mesmo quando a gente quer modificar, né, às vezes dá um trabalho, né? A gente se transforma mesmo, a gente coloca tudo abaixo, né? Porque às vezes você, numa reforma, né, você esquece de uma forma da casa, a pior coisa do mundo é reforma de casa, não sei se vocês já passaram por isso. Né? E aí você começa, se você só quer reformar a sala, quando vê, você já está lá na cozinha, né? Reformando também, porque é tanta coisa que a gente vai descobrindo, né? Então é melhor você derrubar tudo e começar tudo de novo. Isso que é uma transformação que as bem-aventuranças faz com a gente. Né? Então, né, quando nós falamos mansos e pacíficos, né, nós vamos entrar, né, justamente nessa caminhada para a perfeição, está trazendo, né, uma transformação em nós. Não sei se vocês observaram já nas bem-aventuranças que essas 3 primeiras bem-aventuranças ela é de caráter íntimo, ela é o encontro da gente com as nossas sombras, né? É eu comigo mesmo. Né? Só vocês pegarem as bem-aventuranças, você vai vendo, né? Você tem que se reconhecer pequeno, você tem que chorar suas mazelas, suas dores, você tem que ser manso e pacífico. E você é manso e pacífico, você tem que se voltar para dentro de você. Né? Você se reconhece, você vê o que está lhe atormentando que você não consegue caminhar, que você não tem paz. É por isso que a paz ela é
de dentro para fora. Né? Então, quando você vai no encontro com as suas sombras, né, nessas 3 primeiras bem-aventuranças, você já começa a fazer a transformação que o mundo precisa. Porque as próximas bem-aventuranças é eu com o meu próximo, é eu com o mundo. As 3 sou eu comigo mesmo. E as outras 3 que vêm, as outras bem-aventuranças que vêm, sou eu com o mundo, com o meu próximo. Né? Aí começa, né? Ele diz assim, que sou eu encontrando a minha pequenez, sou eu encontrando um nível de quietude, de mansidão, de serenidade íntima, através do meu autodescobrimento, da pacificação do meu interior, à medida que eu me aceito, em que eu me faço um processo de autoaceitação, autoacolhimento, autoencontro, para que eu consiga fazer um novo futuro. Então, essas 3 primeiras bem-aventuranças, ela é transformadora, porque ela é uma viagem para dentro de você, né? De autoaceitação, de me reconhecer ainda pequena, que eu preciso mudar, né? De eu reconhecer que as dores que eu passo é porque eu ainda tenho tudo isso para modificar, tenho muita coisa para modificar, né? Que eu preciso me pacificar, né? Eu preciso, né, olhar para mim com mais carinho, né? De me aceitar, de me acolher. Eu estou assim ainda, né? Mas eu sei que eu preciso avançar, que eu preciso caminhar, eu preciso olhar para o futuro, né? Nessa transformação que ele nos convida. Né? Aí nós vamos para o 4º degrau, né? Que diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E aí é interessante porque nós encontramos na bem-aventurança, quando a gente faz o link com a doutrina espírita, nós entendemos a reencarnação, do processo reencarnatório. Né? Por que eu tenho que voltar, que eu tenho que ir, tenho que voltar, ir, voltar, justamente porque é nesse processo da reencarnação que eu me ajusto, que eu faço a justiça com as leis de Deus, né? Que eu faço o meu ajustamento. E a justiça aqui que ele fala, né, não é nos tornarmos justiceiros, a gente compreender as leis morais, as leis de causa e efeito, né? É a justiça como um processo íntimo. É eu me perdoar, né? É eu pedir perdão a Deus pelas minhas, né, dificuldades que eu já passei, pelos meus erros do passado, né, por tudo que eu já prejudiquei, os outros que eu prejudiquei, que eu me prejudiquei. Então, é esse ajuste que eu faço, né, quando eu falo na justiça. E logo depois vem bem-aventurados os misericordiosos, que é um complemento da lei de justiça, porque aqui agora, né, eu que vou perdoar, eu vou pedir perdão. Na primeira, vou pedir perdão. Nessa segunda, eu vou me perdoar aqueles que me prejudicaram. Né? E eu vou pedir força a Deus para que eu possa perdoar aqueles que me prejudicaram, para que eu possa compreender aqueles que me prejudicaram. Então, esse caminhar agora, né, já com o meu próximo, com o mundo exterior, né, que vai me ajustando com as leis divinas, porque eu já fiz o meu autoacolhimento, o meu autoconhecimento, agora eu estou lidando com o meu próximo, né, para que a gente possa chegar, né, justamente, né, bem-aventurados pacificadores. Né? Vocês viram que essa caminhada até nós chegarmos nas bem-aventuranças, né, bem-aventurados pacificadores, é um caminho árduo, ele é longo, né? Porque eu preciso passar por tudo isso para que eu possa ser um bem-aventurado como pacificador. Porque se eu não tiver essa mudança, né, desde a primeira aventurança até aqui, eu não consigo pacificar. Eu não consigo ser um pacificador, porque às vezes a gente, quando diz assim mesmo, não, mas eu sou uma pessoa pacífica, né? Mas é só você. E com o outro? Né? Você ser pacífica, às vezes, é só você com você. Né? Ah, eu não faço mal.
para ninguém, eu sou uma pessoa boa, eu não prejudico ninguém, eu sou pacífico, eu não tenho, não sou violento com ninguém. Mas você faz o bem, porque também ser pacífico e manso não é também estático. Né? A gente precisa compreender que o Evangelho de Jesus ele é dinâmico. Eu tenho que colocar tudo isso para fora, eu tenho que agir, eu tenho que colocar em ação. Então, quando eu falo, até Daniela, até tem uns slides, eu vou pedir para você passar, assim, mas só para a gente fazer, né? Quando eu falei nos bem-aventurados mansos, porque herderão a terra, né? Não significa passividade ou apatia, desistência de qualquer violência, desistência de qualquer violência, violência dos fracos de espírito, descobrir em si as potências disso, eu tirei da FEB, tá? Esse materialzinho aqui eu tirei da FEB, né? Sobre as bem-aventuranças, né? A renúncia definitiva da violência física e mental. O manso é silenciosamente poderoso e os outros são ruidosamente fracos. Né? Acho que é interessante isso. Né? Aí, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Está em Mateus, né? Capítulo 5, versículo 5, né? 5, 9. Então, ele diz assim, pacificar, mais do que restabelecer a paz ali, estar em paz consigo mesmo. A verdadeira paz, né, está lá no Evangelho de Jesus. Dou-vos a minha paz. É vivenciar o Cristo. É o homem desabrido e intolerante, não tolera a si mesmo. A plenitude do ser dispensa a abundância do ter. O homem só é verdadeiramente dono do que é. O pacificador irradia a paz em torno de si, que dispensa palavras. Deus é a paz eterna, infinita, absoluta. Por isso, aquele que conquistou a paz interior é chamado Filho de Deus. Aí eu peguei, estudando um pouco, né, sobre isso, né, para a gente poder compreender bem-aventurados os pacificadores, né, eu peguei nessa palestra do São Pedro uma parte interessante que ele diz assim: a vida reage conforme nós agimos na vida real. É uma devolução daquilo que nós ofertamos a ela. Então, todos esses conflitos, né, toda essa violência que acontece, né, todas as dificuldades que acontecem, é a devolução daquilo que nós estamos dando. Que nós damos para a vida, ela nos devolve. Então, se eu não sou manso, não sou pacífico, né, se eu não perdoo, né, se eu não tenho, se eu não me olho para dentro de mim e vejo a minha dificuldade, né, se eu não reconheço a minha mazela, né, eu vou continuar sendo a mesma pessoa de sempre, eu vou continuar fazendo as mesmas coisas. E, com isso, né, o que acontece ao meu redor é decorrente da minha ação. Difícil da gente compreender isso, né? Porque quando eu refletindo sobre isso, eu pensei assim, pô, e essas guerras, né? Mas por que a guerra acontece? Né? De repente cai uma bomba, cai... Não, isso foi uma ação, né, das pessoas, foi uma atitude, um movimento de pessoas, né, que decidiram fazer uma guerra por conta de N motivos, né? Foi uma decisão do homem. Né? Então, ela é decorrente, né, da nossa ação, da nossa atitude. É por isso que tem a guerra, tem o conflito, tem a violência. Né? Os fatores geradores, como política social, tal, né, ela não é desencadeante, ela pode ser preponderante. Quem desencadeia, né, a violência somos nós, livre-arbítrio. Né? Eu tomo uma ação que vai gerar uma violência. Eu tomo uma ação que vai gerar um conflito. Né? Sou eu. A decisão é minha. Então, tudo que acontece na nossa vida, né, por conta ainda da nossa pequenez, da nossa mazela, ela é, né, uma devolução da vida para com a gente. Então, se eu estou sofrendo, né, se eu tenho dor, né, vamos analisar melhor essa dor, essa sofrência, né? Está na moda, né? Sofrência, né? Das nossas atitudes, né? Do que é que eu estou carregando, né? Então, as bem-aventuranças, ela é né, um código divino de transformação, porque aí nós seremos,
né, agentes transformadores, agentes pacificadores. Né? E tem uma coisa interessante que eu queria trazer para vocês, né, que está no livro Fonte Viva, né, no capítulo 136, que diz assim, é uma mensagem, cadê aqui? E diz assim, que, que a paz é decorrente da quitação da consciência para com a vida. É a minha quitação, a minha consciência para com a vida. A paz que eu procuro, que Jesus está nos dando, né, é a quitação da minha consciência para com a vida. Eu estou agindo corretamente? Né? Por que eu não tenho paz? Por que eu não encontro a paz que Jesus, né? É só a gente fazer aquela avaliação todo dia, né? Que já nos foi ensinada pelo Santo Agostinho, né? Para a gente fazer assim, o que é que eu fiz hoje de bom? O que é que eu fiz hoje de ruim? O que é que eu podia ter melhorado e não melhorei? Vivamos calmamente, né? O Fonte Viva, mensagem 36. Então, ele começa falando de viver sossegado, né? Aí no parágrafo 4, a paz decorre da quitação de nossa consciência para com a vida, e o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Então, eu só vou encontrar a paz, né, e me tornar uma pessoa melhor quando eu tiver a minha consciência, né, quitada com a vida. Né? E por que eu estou falando isso? Né? Porque, mas, né, o que tem a ver com os bem-aventurados pacificadores? Né? Porque, como diz aquela música do Nando Cordel, daquele poeta nordestino que vocês conhecem, né? A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho paz, com certeza eu sou feliz. Pega aqui. Se faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, pela floresta, pela justiça. Paz pela paz, para um mundo novo. Então, bem-aventurados pacificadores, aí a gente justamente encontrar a nossa paz interior, nessa transformação que as bem-aventuranças nos traz, né, para que a gente possa ser agente de paz, né, nesse mundo em que nós vivemos. Então, e nós só seremos agente de paz quando a gente se notificar. Aí a gente vai pensar assim, mas eu não vou conseguir muita coisa, né? Mas a gente pode começar. Né? Não deixamos para a próxima reencarnação. Né? Aí eu escutei uma coisa interessante num evento que eu participei, assim, será que na próxima encarnação eu venho no meio espírita? Será que na próxima encarnação eu venho com os pais maravilhosos que eu tive, que eu tenho? Né? Então é agora. Será que eu vou ter a oportunidade de conhecer a doutrina espírita como, né, como consolo, como esclarecimento do que estamos fazendo na nossa vida? Então, vamos aproveitar agora essa transformação, ser agente pacificador, né, é no nosso dia a dia, começa na nossa família, né, é compreender o nosso marido, nosso filho, nosso irmão, sei lá quem é que está com a gente, convivendo em conflito, né, compreender melhor, levar, né, um entendimento, porque se eu vou me transformando, né, se eu vou me reconhecendo também como um ser, né, imperfeito a caminho, eu olho para o meu irmão, para o outro, para o meu próximo, né, também como um irmão a caminho, que também tem as mesmas dificuldades. E ele, eu posso, com ele, e só com ele, que eu vou poder, né, transformar esse mundo que nós estamos vivendo agora. Então, quando ele diz, o Nando Cordel diz, a paz do mundo começa em nós, essa paz, né, que a gente fecha aqui, né, um bem-aventurados pacificadores, é o poder levar a mensagem que eu já conheço, né, já me conhecendo, né, de uma outra forma para esse irmão que ainda está perdido, desorientado. Nós estamos, mas nós já temos né, esse véu, né, que nos cobria até pouco tempo, nós já conseguimos levantar, porque nós conhecemos já o nosso objetivo aqui na Terra. Não é à toa que nós estamos na doutrina espírita. Não é à toa. Né?
E sabe lá, né, se na próxima encarnação eu estarei no Brasil, pátria do Evangelho e coração do mundo, dentro da doutrina espírita. Será que eu não vou estar lá, no meio desses conflitos que estamos vendo aí? Né? Mas eu já vou levar a bagagem que eu adquiri agora, né? De amor, de conhecimento do Cristo. Talvez seja até difícil em outro momento, mas eu já estou aí porque eu estou me fortalecendo, eu estou me transformando. E nós já sabemos que nós não perdemos nada do que a gente adquiriu. Tudo que nós adquirimos de bom, de melhor, de transformação na nossa existência, no nosso interior, nós não perderemos. Né? Jamais. Né? Para a gente finalizar, que nós já estamos quase terminando, né, o nosso tempo, né, eu trouxe para a gente o maior de todos os pacificadores. Né? Aquele Francisco, né, nós temos o nosso Francisco, nosso Chico, né, também foi, né, um exemplo de pacificador. Né? Temos tantos, né, já exemplos, né, na nossa vida, na nossa existência, né? Mas eu quis trazer a oração a São Francisco, porque é o melhor exemplo de caminhada, é o melhor caminho que nós temos que seguir para nós sermos pacificadores. Né? E a mensagem, eu vou ler, não vou cantar, né? Se fosse cantada ia ser mais bonita, mas eu vou ler, que é um poema, né? É lindo. Né? Ele diz assim: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Né? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito obrigado a todos pelo carinho, pelas boas vibrações. Obrigada.